Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: o cemitério da roça. Moro em uma pequena cidade no interior. Escrevo esse relato de um acontecimento há mais ou menos 7 anos atrás. Meu pai é coveiro há 20 anos, no mesmo cemitério, o único da cidade. Naquela época, eu sempre saía da escola e ia esperar meu pai terminar o serviço e irmos embora juntos para casa. Eu gostava de ficar deitado na sombra da maior árvore do cemitério, lendo histórias e contos de terror. Mas, na roça, às vezes não temos escolhas. Desde cedo, eu costumava ajudar meu pai no trabalho. E foi em um dia desses, que meu pai estava com o trabalho atrasado. Já era de tarde e o coitado nem tinha almoçado ainda. Disse para ele parar, que eu ia cavar, enquanto ele comia a marmita dele. Mas, mesmo quase de tardezinha, o sol ainda estava bruto, queimando em tudo o que tocava. Não aguentei, tive que parar para descansar um pouco e fui pegar uma água. Com o sol escaldando minha cabeça, coloquei minha cabeça embaixo da torneira para refrescar um pouco, e, quando levantei a cabeça, senti um toque no meu ombro. Pensei que era meu pai, que ia brigar comigo pelo serviço atrasado. Mas, quando olhei para trás, não tinha ninguém. Vocês acreditam nisso? Bebi minha água e quando levantei a cabeça, cara, senti um vulto, uma coisa esquisita. Aquele sol estava me afetando, acho que eu estava alucinando. De repente, eu sinto uma tontura, minha mente ficou preta. Não caí no chão, mas tive que me agarrar na árvore. Quando firmo meu olhar no horizonte, quase que morro do coração. Tinha um homem com uma arma apontada para mim. Aquele maluco apertou o gatilho, e eu fechei os olhos. Era meu fim. Mas, nenhum som, nenhuma bala. Abri um olho para espiar, e, cara, não tinha ninguém ali. O sol quente estava me deixando maluco. Olhei para os lados, nada. Nada além do cemitério e dos passarinhos cantando. Mesmo contra minha vontade, voltei a cavar, pensando que era só coisa da minha cabeça. Minha mente já estava se concentrando na enxada, não queria pensar no meu pai chegando e brigando comigo por não ter terminado o serviço. Mas, rolou um estalo na minha mente. Um tic-tac de relógio. E fiquei maluco de vez, vi uma cena, uma história. Era um garoto andando na rua à noite. Um cara com capuz apareceu, parecia que ia assaltar. Aquele garoto era mais maluco que a minha cabeça derretendo no sol. Em pânico, o garoto correu na direção do homem de capuz e começou a brigar. Pulou em cima do homem de capuz, que caiu e derrubou a arma no chão. A luta era feroz, e os dois rolavam pelo chão de terra. O garoto parecia estar se dando bem, mas o cara de capuz era mais forte. Com um golpe certeiro, acertou o garoto que caiu no chão. Ele alcançou sua arma e atirou. O garoto caiu. O pai do garoto, ouvindo os barulhos na rua e o barulho do tiro, correu para ver o que estava acontecendo, e, quando avistou o corpo no chão, gritou chorando: Alberto? Minha cabeça começou a girar novamente. Quando aquela maluquice acabou, eu estava suando frio. Olhei para a lápide e vi o nome: Alberto. Aí me bateu um desespero. Que maluquice é essa? Bom, não tinha tempo para pensar nessas loucuras. Meu pai estava para voltar, e eu precisava correr. Continuei cavando feito um doido, já estava na reta final. Quase chegando na tampa de concreto que protegia o defunto. Quando meu pai chegou, já parti pro abraço, mostrei onde estava e a gente tirou aquela tampa pesada. Não havia praticamente nada naquele túmulo, provavelmente já havia um bom tempo desde o enterro do Alberto. Só tinha osso, uns trapos de roupa, e algo brilhante lá embaixo. Um relógio dourado, junto com os ossos. Eu pensei em pegar para mim, afinal, morto não usa relógio.
Mas, meu pai deu um tapa na minha mão e brigou comigo. O que é certo, é certo. Vamos ligar para o pai do garoto e devolver o que é dele. Fomos até a recepção e encontramos a ficha e o contato do pai do garoto. Ligamos pro cara, mas ele negou que o filho dele tinha um relógio daquele. Dizia que era coisa cara demais para um moleque do interior, mas que iria passar pelo cemitério para saber do que se trata. Não deu mais que alguns minutos, e o homem realmente apareceu. Nesse fim de mundo, a gente chega em qualquer lugar a pé em menos de 30 minutos. O pai do garoto realmente não reconhecia aquele relógio, mas arrumou a maior briga do cemitério. Disse que o cemitério estava permitindo arruaceiros, que profanaram o túmulo de seu filho. E que iria para a polícia. O delegado, que já conhecia muito bem o caso, e o pai do garoto, disse que iria ajudar. Mas ficou com algo na cabeça. Aquele relógio, realmente era algo muito bonito e caro para uma cidade como a nossa. Uma semana depois, o pai do garoto voltou no cemitério, quase chorando, e contou que o relógio foi chave na investigação. Olharam as câmeras de segurança, e viram um cara comprando um relógio na joalheria local. Ainda havia uns registros de compra. O homem havia feito a compra à vista em dinheiro, em um relógio de mais de R$ 2.000. Isso há mais de 7 anos atrás. Aparentemente, o garoto, na luta com o criminoso, conseguiu quebrar a pulseira do relógio quando derrubou a arma do homem. E, por algum destino do mundo, aquele relógio estava em seu túmulo. Os policiais foram atrás, e o cara confessou o crime. Finalmente a alma daquele garoto ia encontrar a paz com a justiça pelo crime. Não sei se foi coisa de outro mundo, mas as visões foram perturbadoras. Tic-tac, cena de crime, tudo misturado. Às vezes, a vida na roça guarda uns causos que ninguém acredita. Mas, ninguém se atreve a duvidar. Segundo relato. Desafiando o mal. Era tarde da noite, e eu tinha acabado de chegar em casa, exausto após um dia longo de trabalho. Mas, como se a segunda-feira já não fosse ruim o suficiente, ainda precisava revisar alguns contratos e entregar aos clientes na manhã seguinte. Fiquei extremamente irritado. Revirei a casa de cabeça para baixo, mas a pasta não estava em lugar nenhum. Na pressa de sair do escritório, tarde da noite, acabei esquecendo de pegar a pasta. Sem alternativa, tive que voltar ao escritório. O cemitério não é o lugar mais acolhedor para se estar tarde da noite, mas eu precisava daqueles documentos. Caminhei pelos corredores sombrios do cemitério. Foi então que comecei a ouvir barulhos estranhos. Mas essa agora, seriam jovens arruaceiros invadindo o cemitério? Irritado, peguei o celular e liguei para o segurança noturno. Nada. Tentei novamente, mas ele simplesmente não atendia. A raiva crescia dentro de mim a cada segundo. Resolvi seguir na direção dos sons, praguejando o caminho inteiro. Se forem jovens arruaceiros, vão se ver comigo. Não estou numa noite muito boa, resmunguei para mim mesmo. As vozes ficavam mais audíveis, até que, de repente, tudo ficou em silêncio. Fiquei bravo e gritei, desafiando a aparecerem. Não tiveram coragem de invadir meu cemitério? Apareçam! Agora vão se esconder de medo? Estou aqui, venham! Mas, nenhuma resposta. Furioso, peguei uma pedra no chão e a joguei em direção ao escuro, retomando o caminho de volta para a administração. Mas, no momento em que virei, senti uma pedra atingir minha cabeça. Sério mesmo? Furioso, me virei, praguejando alto, e meus olhos se depararam com um olhar macabro. Olhos totalmente negros encaravam a minha face. Nunca havia visto nada daquele tipo na vida, não podia ser algo bom. Dei um passo para trás e perguntei com voz trêmula, o que você quer, coisa ruim?
Para minha surpresa, a criatura indagou: "Você não me chamou pela minha presença?" Covarde! Tomado pelo medo, corri desesperado em direção à administração, percorrendo os corredores escuros do cemitério. Mas, em meio à minha fuga, acabei trombando com algo. Bem no meio da escuridão. Caí no chão, e ao olhar para cima, deparei-me com o segurança noturno. "Agora que você aparece? Aonde estava que não atendeu minha chamada?" Briguei com ele. O segurança, confuso, olhou para o telefone e disse que não havia recebido nenhuma chamada. A fúria cresceu dentro de mim enquanto contava o ocorrido, ordenando que ele verificasse o que estava acontecendo enquanto eu seguia para a administração. Após uma eternidade, o segurança voltou à recepção, relatando que tinha feito a ronda pelas lápides 2 vezes, mas não encontrou nada, nem barulhos estranhos, nem a tal criatura. Isso só aumentou minha frustração. "Você não procurou direito, nem sei para que temos vigilante nesse cemitério." E esbravejei. Sem mais paciência para lidar com a situação, peguei os documentos que precisava e saí do cemitério. As sombras da noite pareciam ainda mais ameaçadoras enquanto eu deixava para trás aquele lugar assombrado, sem entender completamente o que havia acontecido e se aquela criatura era real ou apenas uma manifestação do meu medo. Terceiro relato. Um lobisomem no cemitério. Eu estava lá, fazendo minha ronda noturna no cemitério, quando comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindo dos cantos mais escuros do lugar. As árvores altas e densas bloqueavam praticamente qualquer luz do luar, deixando aquele trecho do cemitério imerso em escuridão total. À medida que me aproximava, os sons se tornavam mais nítidos, rosnados que pareciam de cães. Mas era muito mais aterrorizador. Cães no cemitério à noite não era algo lá muito comum, mas já havia presenciado pessoas abandonarem cachorros por lá. Armei minha lanterna e, com cautela, fui investigar. À medida que me aproximava, os rosnados ficavam mais ferozes e altos. Meus sentidos estavam alertas, e meu coração batia mais rápido a cada passo. Em silêncio, adentrei o território sombrio, e de repente, só havia o som do vento no local. Aquilo não era um bom sinal. Com a luz da lanterna, vasculhei o local, mas não encontrei nada. Então, entrei debaixo das sombras das árvores, tentando discernir o que estava causando aqueles ruídos. Foi quando, de repente, um barulho alto se manifestou novamente. Vindo das folhagens. Surpreso, iluminei o local, e meus olhos se depararam com algo que nunca imaginei ver no cemitério. Uma criatura estranha, parecendo um cachorro, mas muito maior. Na penumbra, sua pelagem parecia de um lobo, e seus olhos brilhavam num vermelho intenso. Uma presença que fez meu corpo todo se arrepiar. Fiquei paralisado por um momento, encarando aquela figura bizarra. A criatura, por sua vez, se virou na minha direção, seus olhos vermelhos me encarando de volta. A adrenalina tomou conta de mim, e eu sabia que tinha que reagir. Aquilo não era um cachorro comum, e eu não estava lidando com algo normal naquela noite no cemitério. Dei um passo para trás, e um movimento errado pareceu atiçar ainda mais a criatura, que se levantou, erguendo-se sobre os 2 pés. Com apenas uma lanterna em mãos, eu sabia que não tinha poder de fogo suficiente. Virei-me para fugir o mais rápido possível, ouvindo os passos daquela coisa me perseguindo implacavelmente. Um forte impacto nas minhas costas me derrubou entre as lápides. Tentei me levantar rapidamente, mas o lobo, a criatura, estava a 2 passos de mim, encarando-me com olhos vermelhos, iluminados pela lua cheia. Pânico tomou conta de mim, e comecei a gritar desesperadamente pelo meu companheiro, na esperança de que ele pudesse me ouvir e vir em meu socorro. A criatura,
Como se entendesse meus pensamentos, se ergueu novamente, ficando sobre as patas traseiras. Eu não conseguia desviar os olhos dela, mas sabia que correr seria inútil, pois ela me alcançaria rapidamente. Num esforço desesperado, recuei para trás, clamando pelo meu colega. Contudo, o cemitério parecia ter se voltado contra mim, tropecei em uma lápide e caí. A criatura, mais uma vez, se ergueu sobre as patas traseiras, e como um lobo caçando sua presa, correu em minha direção. Um grunhido aterrorizante ecoou. E os dentes afiados da criatura pareciam prestes a me devorar. Fechei os olhos, esperando pelo pior. Um estampido rompeu o ar, um tiro cortou a noite. Ao abrir os olhos, vi meu companheiro correndo em minha direção. Ele avistou a criatura e disparou na sua direção. A criatura, por sua vez, fugiu de volta para a escuridão entre as lápides. Meu colega me ajudou a levantar, e juntos fomos atrás da criatura, iluminando cada canto escuro. Mas aquela coisa havia desaparecido. Um barulho nos chamou a atenção, mas estava longe. Corremos na direção do som e avistamos um homem pulando o muro do cemitério. Ele estava com roupas rasgadas e descalço, habilmente pulando o muro antes que pudéssemos nos aproximar. Cheguei a me debruçar em cima do muro para verificar, mas o homem desapareceu correndo na escuridão, deixando-nos com mais perguntas do que respostas naquela noite assombrada. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.